As multidões ficaram admiradas. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal. Querido irmão, querida irmã, avancemos na nossa caminhada do Retiro Quaresmal. Estamos na quinta-feira da terceira semana da Santa Quaresma. Peço a você que separe o texto bíblico para a nossa meditação e a nossa oração. Hoje vamos meditar São Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. Separe aí a sua Bíblia para nós podermos, daqui a pouco, meditarmos, saborearmos essa palavra de Deus. Alguns pontos do nosso livrinho que vão nos ajudando a mergulhar nesse texto da Sagrada Escritura. Jesus sempre foi presença desconcertante. Sua vida, ela desconcertava a todos. E o seu modo original, tanto de falar como de agir, ele despertava as mais diferentes reações. Normalmente, as multidões ficavam encantadas e admiradas porque viam em Jesus aquilo que todo ser humano busca. As multidões viam em Jesus a liberdade. Elas viam em Jesus a vida plena. Elas viam em Jesus relações sadias com as pessoas. Uma nova imagem do próprio Deus que Jesus revelou na sua relação como Pai, Deus Pai. Admiradas, portanto, de seu ensinamento e de sua capacidade de destravar vidas, buscavam a Jesus com intenso desejo. Ficavam maravilhadas e eram capazes de reconhecer que Deus estava ali, atuando na pessoa de Jesus. Por outro lado, a presença e a liberdade de Jesus, elas desconcertavam também aqueles que estavam apegados ao legalismo, à religião que desumanizava. Desconcertou Jesus aqueles que o acusavam de blasfemo, de Belzebu, de escandaloso. Até o fim da vida, Jesus desconcertou, e assim fez, porque assumiu uma postura diferente ante o contexto social. Jesus assumiu uma postura diferente do contexto da sua sociedade. Jesus assumiu uma postura diferente no próprio contexto da sua religião e também do universo político da sua época, do qual Jesus viveu. Jesus, ele não se encaixou, entre aspas, em nenhum grupo e deixou transparecer sua liberdade frente às próprias leis do seu tempo, às tradições do seu povo e mesmo às tradições do próprio templo e aos poderes da época, tanto os poderes políticos como também os poderes religiosos. E é por conta de tudo isso que Jesus foi incompreendido e rejeitado. Uma vez que nós contextualizamos um pouco a palavra que nós vamos meditar hoje, vamos agora preparar o nosso coração. Prepare o seu coração para esse momento de oração. Vamos preparar o nosso coração para as surpresas de Deus na nossa vida. Prepare agora o seu coração como se fosse aquela sarça ardente que Moisés, subindo no Monte Horebe, foi capaz de contemplar. Contemple agora o seu coração e transforme o seu coração
nessa sarça ardente, para poder acolher a presença de Deus, a presença daquele que deseja sempre vir ao nosso encontro. Vamos fazer aqueles passos da nossa oração, prestando atenção nesse local que você escolheu hoje, buscando ser um local tranquilo, que você consiga se pacificar, tanto exteriormente, um lugar silencioso, calmo, tranquilo, que você de preferência sabe que não vai ser interrompido, para que você possa fazer sua oração. Preste atenção no tempo. Qual o tempo que você tem disponível somente para isso, para fazer a sua oração? Dedique tempo de qualidade para a sua oração. Preste atenção no seu corpo, na sua postura, procurando uma postura que te seja agradável, relaxante, para que você possa rezar. Tome consciência de que você deseja colocar-se diante da presença de Deus. Quero me encontrar com Ele, como o amigo encontra-se com outro amigo, marcando dia, horário, local e se preparando para esse encontro. Prepare-se para esse encontro com Ele a partir dessa calmaria, dessa pacificação interna e externa. Se te ajuda, tome algumas respirações mais profundas, puxando o ar, enchendo bem os seus pulmões e depois soltando o mais lento possível este ar. Faça esse exercício algumas vezes, puxando o ar, enchendo-se da presença de Deus, do seu amor, da sua misericórdia, da sua surpresa, da sua novidade, esvaziando lentamente os seus pulmões, esvaziando-se das ansiedades, esvaziando-se das preocupações, esvaziando-se das suas correrias e buscando acalmar-se, pacificar-se, concentrar-se, dispor-se, preparar-se para o encontro com Ele. E de modo consciente de que estou aqui agora, faço sobre mim o sinal da cruz, o sinal da minha salvação, do Deus que me ama e que por isso morreu por mim na cruz. É o sinal da vitória do amor, é o sinal da minha salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Faço a minha oração preparatória, pedindo a Deus nesse momento que o Espírito Santo me ajude, juntamente com os santos da minha devoção, com todos os anjos, para que eu possa me encontrar com o Senhor, para que todo o meu ser esteja nesse momento voltado somente para Ele. Meu Deus, meu Pai, meu Criador, que todos os meus sentimentos, que todos os meus pensamentos, que todos os meus desejos, que todas as minhas ações estejam voltadas, ordenadas para Ti, para o Teu louvor, para o louvor da Tua glória e infinita majestade, e que eles estejam também a serviço dos meus irmãos. Quero tomar nesse momento o texto bíblico de hoje para saborear e tirar proveito. Hoje, quinta-feira, nosso texto é o de Lucas, capítulo 11,
versículos, versículos de 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros, para tentar Jesus, pediu-lhe um sinal. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Você pode pausar este vídeo e fazer esta leitura mais uma vez, parando talvez numa palavra, numa expressão, numa imagem que possa ter te chamado mais atenção. Converse com essa palavra, converse com essa imagem e tire proveito. Continuando, vamos seguir alguns pontos para ampliar e saborear mais essa palavra de Deus. No nosso livro, Jesus revelou-se desconcertante a todos, porque colocava o ser humano no centro da sua missão. Jesus tornou-se uma pessoa surpreendente, porque ele não se conformava com a situação injusta imposta àqueles que eram mais fracos, àqueles que eram mais sofredores. Jesus, com a sua liberdade provocativa, deixava ao léu as mazelas sustentadas pelos encarregados da religião, os fariseus, os sacerdotes e os escribas. Jesus impressionava, Jesus surpreendia, Jesus ousava a partir da sua relação com o Pai, da sua relação com Deus. E era daí, da sua relação com o Pai, que Jesus tirava toda a sua autoridade. Autoridade para quê? Para denunciar todo tipo de poder, seja o poder político, seja o poder econômico, seja até o poder religioso, que desumanizava as pessoas naquele tempo. Segundo o modo de ser e de proceder de Jesus, o que mais nos desumaniza
segundo Jesus, é viver com um coração fechado. Para Jesus, o que mais nós deixamos de ser humanos é quando nós permitimos que o nosso coração se torne um coração duro, um coração fechado, um coração endurecido, um coração de pedra, incapaz de amar e de abrir-se à novidade, de abrir-se às surpresas de Deus. Quem vive, olha que importante, quem vive fechado em si mesmo não pode acolher o Espírito de Deus. Coisa séria. Quem vive fechado em si mesmo, nas suas manias, nos seus pensamentos, nas suas prepotências, nas suas arrogâncias, somente no eu, não consegue acolher a presença do Espírito de Deus. Não pode deixar-se guiar pelo Espírito de Jesus, simplesmente porque acredita que quem trabalha em favor da vida é pelo poder de Beelzebul. Quando nós nos fechamos em nós mesmos, nós nos tornamos incapazes de reconhecer o poder de Deus agindo na vida do outro, agindo fora de nós. E por isso recriminamos, e por isso taxamos, é por Beelzebul que ele expulsa os demônios. Quando o nosso coração está fechado, em nossa vida, infelizmente, não há lugar mais para compaixão. Como somos pessoas de coração duro, não conseguimos mais nos compadecer, ou seja, a dor do outro, ela já não toca mais o meu coração. Passamos a viver como cristãos, se é que poderíamos continuar com esse nome, como cristãos indiferentes. Indiferente à violência. A violência passa a acontecer debaixo do nosso nariz e ela já não chama mais atenção, já não toca mais a nossa sensibilidade. Ficamos indiferentes à violência. Ficamos indiferentes até à injustiça. As injustiças vão acontecendo com os nossos irmãos e a gente começa a pensar: o que eu tenho a ver com isso, né? Tenho tanto problema, tanta dificuldade. Nós nos tornamos indiferentes à dor do outro e até mesmo às injustiças que acontecem na vida do outro. Nos desconectamos da vida dos outros. Nos desconectamos das dores dos outros. Nos desconectamos das pessoas. Coração duro, fechado. Vamos criando uma fronteira invisível. A gente não vê, mas nós vamos criando um muro, uma fronteira que é invisível, que vai nos separando pouco a pouco do Espírito de Deus, que vai nos deixando distante de tudo aquilo que é dinâmico, de tudo aquilo que nos inspira. Nós vamos ficando distante de tudo isso. É impossível sentir a vida como Jesus sentia. Se a gente cria esse muro invisível, vai se tornando cada vez mais impossível sentir a vida do modo como Jesus sentia. E vamos assumindo atitudes de indiferença, de medo diante do diferente, e a vida, infelizmente, que deveria ser dinâmica, inspiradora, atraente, se transforma numa vida mórbida, se transforma numa vida atrofiada, toda amarrada, toda engessada. Em um coração petrificado, o espírito, ele não tem liberdade para atuar. Dessa resistência à ação do espírito vão surgir doenças.
Infelizmente, a pessoa com o coração duro, petrificado, é uma pessoa que pouco a pouco ela vai ficando doente, ela vai arrumando doenças para a sua própria vida. As doenças principais que vão aparecendo são as divisões internas dentro de nós mesmos. Começamos a ficar divididos dentro de nós mesmos. Sabemos da palavra de Deus, sabemos da presença de Jesus, sabemos dos valores do Evangelho, mas nós vamos seguindo outros valores, outros pensamentos, outras coisas contrárias e vamos criando fragmentações, divisões dentro de nós mesmos. E tudo aquilo que é divisão não é de Deus. Tudo aquilo que nos divide no nosso próprio ser é diabólico. São os dinamismos do diabo. São os dinamismos diabólicos daquilo que divide, que se instalam no mais profundo do nosso interior. São esses dinamismos do diabo que atrofiam as nossas forças criativas. Caímos na rotina do repetir, o sempre foi assim. Deixamos de ser criativos, que nos distanciam da comunhão com tudo e com todos. Da comunhão que deveríamos ter com as pessoas, nos tornamos pessoas antissociais, né? Cheias de milindres, cheias de não me toque, não consigo mais me relacionar com ninguém, não porque as pessoas, elas começam a julgar para as pessoas, né? Porque as pessoas são assim, porque elas são assim, mas não são elas, sou eu. Sou eu que vou criando esses mecanismos, que vou tornando as minhas relações cada vez mais difíceis, porque eu vou me tornando uma pessoa, às vezes, infelizmente, insuportável. Mecanismos de divisões que vão nos atrofiando aquilo que deveria ser criativo. Não podemos permanecer trancados nesses redutos, nesses guetos que rejeitam as diferenças existenciais. A diferença do outro não pode ser para mim um medo, uma fuga. A diferença do outro tem que ser riqueza, tem que ser aprendizado. Daí a importância de aprender a ver o melhor de cada pessoa. Às vezes a gente vai para o contrário, né? A gente ressalta aquilo que é o negativo na pessoa. A gente ressalta o defeito. A gente ressalta a imperfeição. E se a gente se permite ser guiado pelo Espírito de Deus, tem que ser o contrário. O que existe de melhor naquela pessoa? O que existe de mais perfeito? Quais são as virtudes que eu consigo enxergar na vida daquelas pessoas? Porque erros, pecados, vícios, todos nós temos. Temos que nos esforçar para ver o que existe de bom em cada pessoa, em cada povo, superando aquelas visões muito presentes hoje, que são visões estreitas, visões fundamentalistas, de todo tipo. E aí vem todas essas doenças que estão presentes na nossa vida e que a gente precisa prestar atenção e curá-las. A doença do racismo, discriminação pelo tom de pele, a xenofobia, essa aversão, esse medo, a cultura do outro, o desprezo. Quantas vezes nós desprezamos as pessoas simplesmente porque elas pensam diferente de nós? O preconceito. Nem damos oportunidade de conhecer a pessoa e já rotulamos. Essa é assim, aquele é assado. A dominação. Eu quero me relacionar com o outro desde que eu te domine, desde que você faça aquilo que eu estou mandando, aquilo que eu quero, a dominação. A mixofobia, achei interessante isso aqui, nunca tinha visto esse termo, né? A mixofobia, que é o medo de se misturar com quem é diferente. Nunca tinha escutado isso. Aprendi uma coisa nova. Mixofobia, medo de se misturar. E olha que tem muita gente aí sofrendo dessa doença, né?
cheia de nome toque, quero ficar trancada dentro da minha casa porque não quero me relacionar com ninguém. Prefiro. Tem gente que vai dizer aquela desgraça, né? Eu prefiro cachorro do que gente. Mixofobia. Medo de se misturar. Porque o cachorro só vai latir para você, né? Ele não vai dizer as coisas das vezes que você precisa escutar. Assim como Jesus agia pela força do Espírito, do mesmo modo só quem se deixa iluminar pelo Espírito pode agir como Jesus. Quem se fecha ao Espírito se torna uma pessoa incapaz de discernir a manifestação da misericórdia de Deus em Jesus na sua própria vida. Uma pessoa que revela o modo de proceder e de pensar que é próprio daqueles que são intolerantes, os preconceituosos, não desconcerta ninguém, não se admira com nada, nada presta, nada tá bom. É uma pessoa formatada, como eu disse antes, engessada, que passa a vida, infelizmente, passa a vida sem deixar os seus rastros, sem deixar as suas marcas, sem saber por que será que eu vim a esse mundo e por que será que eu estou vivendo. A gente não pode ser uma vida assim, tão desperdiçada. Imagine-se diante de Jesus, agora, nesse momento, iluminado por essa palavra. Deixe-se afetar pela sua liberdade, pela sua transparência, pelo compromisso que Jesus tem em favor da própria vida, da tua vida, da vida do mundo. Entre em diálogo profundo com Ele, converse com Ele, peça para que o seu coração fique um pouquinho mais cristificado, um pouquinho mais parecido com o coração de Cristo. Peça a Ele que o seu coração seja menos duro, menos petrificado, menos preconceituoso, mais amoroso, mais amoroso. Depois, faça a memória das surpresas de Deus em sua vida. Deixe-se surpreender por Deus. E quais foram as surpresas que Deus já fez na sua vida? Alimente no seu coração uma profunda gratidão pelas surpresas que Deus já realizou na sua vida. Converse com Ele, converse com o Senhor. Peça, agradeça, suplique. Diga a Ele aquilo que agora faz parte do seu coração. Termine a sua oração fazendo uma avaliação e dando atenção especial à graça que foi agindo em seu coração através dos sentimentos, dos pensamentos mais elevados, daqueles que lhes foram mais oblativos. Pai nosso,
que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Encerramos esse momento de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre de fazer o registro no seu caderno daquilo que lhe foi mais importante, para que você possa retomar essas marcas que Deus foi deixando na sua oração no sábado, na sua oração de repetição. Lembrando que amanhã, sexta-feira, nós vamos começar aquelas 24 horas de oração para o Senhor com a missa às 7 horas da manhã na Igreja Nossa Senhora da Paz. Depois os grupos vão se revezando durante toda a manhã, também durante toda a tarde. Às 15 horas a oração do Terço da Misericórdia e a partir das 4 horas, 5, 6, a oração do Santo Rosário. Às 19 horas a segunda missa, presidida pelo Padre Nelson, e a partir dessa missa das 19, o atendimento das confissões, de 19 até as 22 horas. A adoração vai avançar a noite toda, a madrugada toda. Às 3 horas da manhã, de novo, a oração do Terço da Misericórdia, e a partir das 5 horas da manhã, de novo, a oração do Santo Rosário, até às 7 da manhã do dia 29, sábado, quando nós vamos concluir essas 24 horas de oração para o Senhor, com a missa, Santa Missa, presidida de novo pelo Padre Nelson. Espero contar com a sua presença, com a sua oração. Ânimo e generosidade.